Bom, gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem 2020, primeira aplicação, caderno rosa, questão número 103. Bom, ele fala para nós o seguinte: dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 3 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. Tá? Então, isso é uma frase meio complicada, né? Então, ele fala que o teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Opa! Veio aí a dica fundamental. A luz no fim do túnel. Trata-se como se fosse um tubo sonoro fechado. Beleza. Então, esse negócio de duas ressonâncias consecutivas, né? A gente tubo fechado, o que tinha que começar a brotar na sua cabeça? Bom, essas ressonâncias é aquilo que nós chamamos de harmônicos, né? Então, num tubo fechado, a gente tem primeiro harmônico, a gente tem terceiro, a gente tem quinto. No tubo fechado, a gente só tem harmônicos ímpares, tá? Mas ele não falou que harmônico era, ele só falou de dois harmônicos consecutivos, tá? Isso aqui tá estranho, que ficou esquisito. E aí, para complicar mais, ele fala assim: a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Essa frase, para mim, pessoal, foi uma frase que quase que invalidava a questão. Por quê? A maior parte dos exercícios que a gente faz, que fala a menor frequência de ressonância, tá? É quando se trata do primeiro harmônico. Tá? Então, a menor frequência de ressonância foi a frequência do primeiro harmônico. Só que ele falou assim: a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Tá? Em muitas questões, você usa essa informação para falar o seguinte: esse é o primeiro harmônico. Mas não é. Se você fizer o primeiro harmônico aí, não vai dar certo. Não funciona. Tá? Então, ele não quis dizer que isso é o primeiro harmônico. Tá? Isso foi uma coisa falha para mim do enunciado dessa questão. Essa questão, para mim, ela tinha que ter sido escrita de uma outra forma, porque muito aluno, quando leu a menor frequência de ressonância foi 135, o aluno falou assim: primeiro harmônico 135. O que o aluno leu foi isso. Tá? Então, e não é isso. Tá? Depois ele fala assim: considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Ele, ano passado, inventou isso novamente. Metro segundo a menos 1 é metro por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bom, se eu estivesse no primeiro harmônico, a próxima seria o terceiro, porque aqui não tem harmônicos pares, aqui só tem harmônicos ímpares nos tubos fechados. Tá? Então, vamos com calma. Ele falou que a profundidade é 30 metros. Repara que ele fala que a profundidade requerida é 30. Ele não dá certeza de que a profundidade é 30. Já começa também por aí. Tá? Não, a profundidade requerida é 30. É 30 mesmo? Ele não falou. Não falou, tá? Então, a profundidade é 30. Outra falha para mim aqui no enunciado, cuja profundidade é de 30 metros. Show! Acabou, né? Bom, depois, a outra parte, ele fala que é um tubo fechado, isso é imprescindível para a resolução da questão. Depois, ele fala a menor frequência é 135 Hz, que não é o primeiro harmônico. Tá? Não é, porque se você fizer não vai dar certo, tá? Mas isso daria a entender como sendo o primeiro harmônico. E depois ele pergunta, dá a velocidade do som e pergunta qual o valor da próxima frequência de ressonância. Tá? Então, meninos, o que vai acontecer?
Todo tubo fechado, as frequências de vibração dentro de um tubo fechado, frequência de vibração, também chamada de frequência de ressonância, são dados por essa equação. Fn, N, V do som, sobre 4L. V do som, ele deu 360. L, ele deu meio menos, 30 metros. E ele não falou qual era o harmônico. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, a primeira coisa que você vai ter que descobrir é qual foi o harmônico que deu a frequência de 135. Depois, você vai pegar a frequência do próximo harmônico. Esse é o lance. Então, observa. 135, 360, 4L. Repara que com isso eu descubro que 135 Hz não é o primeiro harmônico. Na verdade, é o 45º harmônico. É o harmônico de número 45, tá? Então, se ele vibrou no harmônico de 45, qual o próximo harmônico? O próximo número ímpar, 47, tá? Então, o próximo harmônico é o 47, porque o tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Então, próximo, 47. Aqui, numa boa. Vou matar aqui o meu harmônico, 47. O que eu faço? Repito a mesma fórmula que eu usei, só que agora colocando o quê? 47 no N. 47 no lugar do N. Então, fica assim. 47 vezes 360, 4 vezes 30. É a mesma equação. Só que agora usando que N é 47 para o próximo harmônico. Feito isso, eu vou simplificar essa conta. A conta não está nem tão difícil, né? Porque 4 vezes 30, dá para cortar 0 com 0, dá para cortar 36 com 4, 36 com 3. Fica fácil de fazer a conta. Você vai chegar a 141 Hz. Beleza, gente? Mas eu vou ser bem sincero, eu gosto de me posicionar. Não achei essa questão bem feita, não achei essa questão interessante para ser cobrada na prova do Enem, cobrar um detalhe do detalhe de que o tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Meus queridos, se o Enem continuar nesse caminho aqui, o Enem vai voltar para aquilo que o vestibular tradicional nos apresentava, questões de decoreba de fórmula, e questões cobrando detalhes que na maior parte das pessoas, na vida de todo mundo, esses detalhes não vão significar absolutamente nada, tá? Não vão significar nada. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.